Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Aqui quem vos fala é a Camila Laverde e é sempre com muita satisfação que vamos fazer o estudo da doutrina espírita. Sempre no segundo domingo a gente estuda o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a gente está estudando na sequência então hoje o capítulo 4, Pluralidade das Existências. E hoje também, no segundo domingo do mês de agosto, dia 11 de agosto, Dia dos Pais, considerado o Dia dos Pais, eu queria mandar um bom dia especial então para o Miguel, para o Cacá que está aqui, que também são pais. E hoje com a gente no programa está aqui o Mauro Filho. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Uma satisfação estar com vocês nessa manhã de domingo. Que seja uma manhã de muito proveito, de estudo aí da doutrina espírita. E com a gente aqui também hoje está a Carol Laverde. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para mais um estudo, aprender um pouquinho sobre a doutrina espírita. Então, para a gente dar início ao programa, hoje a gente vai falar sobre ideias inatas do Livro dos Espíritos, vai da questão 218 até a questão 221, mas como a gente sempre faz no início do programa, hoje a gente vai ouvir então o Momento Espírita, e o tema de hoje é Valorizemos o Tempo. A cada dia que passa, o ritmo da nossa vida parece estar mais acelerado. Temos pressa, muita pressa para tudo. Pressa de viver, pressa de ser feliz, pressa de ficar rico, pressa de ver a semana passar. Queremos que as férias cheguem logo, que a promoção se faça imediata, que o salário aumente. Em determinados momentos, questionamos brincando. Parece que o tempo se diverte com a gente. O que gostamos passa tão rápido, e o que detestamos demora a passar. As pessoas a quem amamos partem mais rápido do que desejamos, e os que nos ferem parece que nunca se vão. Observando seriamente, está cada vez mais difícil encontrar tempo para nós mesmos. Nunca temos tempo para fazer um mergulho interior, buscar saber o que queremos da vida. Cada vez mais difícil fazer uma introspecção, uma busca criteriosa e sincera de nossas reais ansiedades. Lembrando que Jesus recomendou o amor a si mesmo, acabamos descobrindo que não nos amamos e nem sequer nos conhecemos. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Nos dias atuais, a quantidade de compromissos, tarefas e informações que nos chegam aumentou muito. Quanto mais tarefas abraçamos, mais preenchemos nosso tempo, e ele parece ficar mais curto. Importante buscarmos o significado que damos à nossa vida na Terra. Ligamos nossos pensamentos em tantos fatos e ações alheios e não conseguimos registrar o que nos é importante. O pensamento saudável é um requisito que não podemos dispensar para bem conduzir nossos passos e obrigações frente à vida. Quando as ideias se atropelam e não reflexionamos conforme deveríamos, causamos uma intoxicação de informações. Vemo-nos atolados em situações de ansiedade, impaciência e descontrole que nos impedem o correto discernimento. Desconhecendo nossa individualidade, ignoramos que somos espíritos imortais em um corpo material, necessitando de momentos de silêncio, de tranquilidade para nos conhecermos. Por menos tempo que tenhamos, é necessário separarmos alguns minutos para usufruir a paz de espírito que nos facilita o autoconhecimento. Alguns momentos de silêncio interior para conectarmos com nossa consciência
e saber o que realmente queremos de nossas vidas. A preservação de um tempo mental para reflexionarmos, meditarmos, nos dará autocontrole para as decisões mais acertadas. Nossas paisagens mentais precisam ser alimentadas com imagens saudáveis e com ensinamentos nobres para termos boa disposição frente à vida. Indispensável algum tempo para dedicar aos nossos cônjuges, filhos, pais, amores. Para lermos nosso poema preferido e nos deixarmos levar pela sua sonoridade. Para amarmos de verdade, abraçarmos fortemente, doarmos sorrisos. Ligarmos para nossos pais e lhe falarmos de nossa gratidão. Brincarmos com nossas crianças. Tratarmos a todos com respeito. Lermos mais livros e assistirmos menos televisão. Criarmos uma atmosfera de amor onde estivermos. Orarmos e confiarmos em Deus. Utilizemos nosso tempo com sabedoria. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Então a gente ouviu aí, né, um Momento Espírita falando pra gente aqui aprender a valorizar o nosso tempo, né? E o que fica da reflexão desse Momento Espírita é a importância de utilizarmos esse tempo para observarmos a nós mesmos, né? Como o próprio Cristo nos ensinou, fazer aquela autorreflexão, para a gente ver o que a gente está fazendo com o nosso tempo, aonde a gente está aproveitando, né, Mauro? O que a gente está fazendo? Como que a gente valoriza o tempo que a gente tem aqui encarnado, né? Com certeza. A mensagem ela faz a gente refletir bastante, porque conforme ele vai passando a mensagem, eu acho que todos nós, pelo menos acredito que a grande maioria, já se sentiu assim, né, sem tempo, em vários momentos se sentindo apressado para fazer o que precisa ser feito e sentindo que não vai dar conta e que o tempo às vezes está faltando, e isso causa uma certa ansiedade, uma certa agonia. E ele faz uma reflexão ali também que é necessário que às vezes a gente pare por algum tempo, né, assim, para reflexionar mesmo, não na frente da televisão ou não escutando música, mas que a gente fique em silêncio mesmo ali, sozinho, para que consiga colocar os pensamentos em ordem, consiga encontrar um pouco mais dessa paz interior, e assim conseguir, né, de forma mais clara, enxergar aquelas coisas que realmente são prioridades, que são importantes, que precisam ser feitas, daquelas que muitas vezes a gente se ocupa, mas que não são essenciais, né, para a nossa vida. É bem isso, né, Mauro? Ele fala ali no final para a gente conseguir dar atenção aos entes queridos, aos nossos pais, aos nossos familiares, aqueles que amamos. Então a gente precisa aprender a valorizar mais o nosso tempo, né, Carol? O que você acha? Sim. Eu achei essa mensagem muito interessante, porque muitas vezes a gente comenta até entre nós, o pessoal do trabalho, a gente fala assim, nossa, a gente já está no mês de agosto, esse ano passou e a gente nem viu o ano passar. A semana passa, o final de semana então passa que a gente nem vê, parece que não deu tempo de descansar, não deu tempo de fazer nada. E ele ilustra isso muito bem quando ele fala, né? A gente vai se enchendo de atividades, coisas para fazer, situações, claro, às vezes coisas muito boas, mas ele preza por essa reflexão. Como que tudo isso que a gente incorporou no nosso dia a dia, todas essas tarefas que a gente se impôs, como isso está refletindo no nosso eu interior, o quanto de bem isso está fazendo e está trazendo para mim também. Quando ele fala, né, de fazer essa introspecção sincera e entender as nossas verdadeiras necessidades. Porque assim como o Mauro comentou, né, senão muitas vezes a gente se enche de tarefas, mas não executa as principais,
que são as que vão fazer com que o nosso espírito evolua. É isso que a mensagem, que eu entendi que a mensagem vem nos dizer. E o quanto é vital reservar esses momentos de reflexão, para que a gente possa efetivamente serenar o nosso coração, para que a gente possa efetivamente conseguir essa conexão com a espiritualidade maior. E tem uma parte final que ele fala, que é muito interessante, quando ele fala de cultivar pensamentos saudáveis, fazer também atividades que nos distraia e que modifique, né, o nosso mental, a forma com que os pensamentos correm, né, através da nossa mente. Isso é muito interessante, trazer coisas mais positivas, coisas mais serenas, porque é essas imagens que vão formando ao longo da nossa caminhada, né? Como se diz, são os paradigmas que a gente vai trazendo para nós. Então eu achei a mensagem muito atual, sensacional com os dias de hoje, e eu acredito que ela vai tocar o coração de praticamente todos nós, porque quem hoje não está se sentindo engolido pelo tempo, pelas tarefas, e ela vem chamar a nossa atenção para isso, né? Para que a gente pontue as relações, para que a gente pontue o nosso momento de lazer, porque todos nós necessitamos de um momento de lazer nosso, né? Que seja para observar o céu, fazer uma caminhada num parque, olhar a natureza, e fazendo isso, contemplar a divindade, contemplar Deus, ver Deus em tudo isso, dentro de toda essa criação. Eu achei sensacional a mensagem do Momento Espírita de hoje. É bem isso, né? Tanto que ele fala, né? Valorizemos o nosso tempo. Esse tempo é muito importante, né? Se a gente está aqui buscando a nossa evolução, a nossa melhoria, o nosso ser evoluído, né? Por que não a gente prestar atenção e observar tudo aquilo que a gente vem realizando com o nosso tempo, o porquê que a gente às vezes fica sem tempo, né? E o que é que a gente tem dado mais valor. Então, o que a Carol falou foi realmente muito bacana, diz muito aquilo que o momento quis trazer para cada um de nós nesse domingo de manhã, né? Então, para a gente dar continuidade ao estudo que a gente vem realizando do Livro dos Espíritos, a gente está estudando o livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências. E então, hoje o tema que vai ser a continuidade, né, é ideias inatas. E então, o Kardec, ele começa a questionar, né? A gente viu nos domingos anteriores que a gente estava estudando, ele questionou sobre a semelhança, se o espírito vinha com semelhanças físicas, morais dos seus pais ou não, como que era isso, sexo nos espíritos e tudo mais. E hoje, então, Kardec vai questionar aquelas reações inatas, aquilo que vem do próprio espírito, né? Então, Kardec vem e pergunta para o espírito, né? Se o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu na sua existência anteriores. E os espíritos respondem, né, Mauro? E os espíritos, eles responderam o seguinte, né? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Aqui a gente pode compreender, né, pela resposta dos espíritos, que apesar, por exemplo, uma pessoa que em outra vida teve ali um grande conhecimento musical, por exemplo, sobre violão, que ela tocava violão, né, tinha um conhecimento sobre isso, e aí numa próxima existência, numa outra encarnação, essa pessoa, sem ter, nessa encarnação atual, ter tido aula de violão nem nada, algum dia ela se depara, né, com o instrumento, pega ali na mão e aí de repente começa já a tocar alguma coisa, tem muita facilidade em conseguir ali as notas musicais. Então percebe-se ali que ela já tem um conhecimento a mais, né, que naquela existência ela ainda não adquiriu. Então que provavelmente isso ela traz de existências anteriores. E assim são muitas outras situações também, muito relacionado com diversos outros tipos de conhecimento, que se dá da mesma maneira, que não adquirimos naquela existência, mas que de alguma forma, né, a gente, ao se deparar com algumas situações ou com alguns momentos, nós sentimos que temos, né, aquele conhecimento. Né, Kardec sempre muito perspicaz nas suas questões, né? E ele vem aqui e ele fala para os espíritos, né? Então, se essas teorias de ideias inatas, de que o espírito traz com ele essa bagagem anterior, não seria, pois, então, ali um sonho, algo que seria
Tipo, a pessoa já vem com aquilo e tudo mais, né, Carol? E os espíritos esclareceram para Kardec, como bem colocou aqui, você pode falar aqui pra gente, né? O que os espíritos trazem sobre essas teorias, né? Sim, então, os espíritos vão fazer o seguinte comentário. Não é da questão, né? A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera. Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, libertado da matéria, deles se lembra sempre. Durante a encarnação, ele os pode esquecer em parte momentânea, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria ser sempre um recomeço. Olha que interessante, né? E daí Kardec faz um comentáriozinho sobre essa questão que ele fala. A cada nova existência, o espírito toma o seu ponto de partida daquele em que estava em sua precedente existência. Então é interessante que ele quer dizer o quê? Todo o conhecimento que a gente adquire, toda a experiência, ela vai e segue com o espírito. A gente não perde. Conhecimento a gente nunca perde, né? É interessante que às vezes a gente brinca, né? A gente chega numa determinada idade e fala assim, não dá tempo de fazer mais nada, de aprender mais nada, né? Só que a gente esquece que somos o quê? Espíritos eternos. Então, o quanto antes nós começarmos a aprender algo novo, melhor para nós. Porque esse conhecimento, ele vai seguir com o nosso espírito e, com certeza, vai ser importante para a nossa próxima jornada, né? É como se a gente estivesse numa longa trilha e vai achando, né? Aprendendo situações, aprendendo experiências, criando bagagem para o caminho seguinte. Então, é muito interessante, é isso que ele diz. A gente não vai lembrar exatamente tudo que a gente aprendeu, mas todo esse conhecimento está dentro de nós. E daí, todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação que necessita desse conhecimento, isso brota de nós. A gente, intuitivamente, que é o que eles querem dizer, a gente mais ou menos sabe como é que faz aquilo lá. Porque o nosso espírito guarda todo esse conhecimento dentro de si. No corpo físico nós não lembramos exatamente, mas nós sentimos, nós temos ali, de forma inata, né? Igual ele fala, isso brota de nós, né? Esse entendimento, né? Essa direção. Muitas vezes a gente não estudou, né, Carol, para aquilo, e aquilo a gente parece que a gente já lembra daquilo, né? Exato. É o que o Kardec trouxe aqui, porque se não fosse assim, se a gente não tivesse essa bagagem anterior, se a gente não tivesse isso conosco, seria sempre um grande recomeçar. A gente voltaria aqui reencarnar e não teria nenhum conhecimento, nenhum nada, e a gente estaria recomeçando cada vez. Mas como os espíritos aqui bem colocam, né? Não, a gente traz dentro de nós tudo aquilo que a gente aprendeu, como a Carol falou, tudo aquilo que a gente faz em nosso benefício aqui, todo o aprendizado que a gente tem, tudo aquilo que a gente estuda, que nem hoje esse domingo de manhã que a gente está aqui ouvindo o programa, estudando, lendo as questões aqui, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Isso, numa próxima encarnação, pode ser que a gente bata o olho e fala, nossa, parece que eu já conheci isso, já li, já aprendi, né? Quantas vezes a gente não olha, não observa alguma coisa, ou a gente vê na televisão, agora na internet, né? Nossa, a criancinha de 3 anos toca um piano, um menininho de 6 anos sabia fazer uma cirurgia cardíaca e explicava perfeitamente. Porque é algo inato, já veio com aquele espírito, né? Porque todos nós aqui encarnados temos os nossos espíritos que vêm de encarnações e encarnações passadas, né? Mas Kardec, ele continua assim questionando os espíritos, né? Ele pergunta então se deve haver assim então uma conexão entre as duas encarnações sucessivas, né? E aí os espíritos falam que nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido. O que Kardec pergunta? Se então vai sempre ter essa conexão entre a existência atual com a passada. Se eu fui rei na passada, se eu vou continuar esse meu reinado, né? Mais ou menos nesse sentido, nesse exemplo para a gente ter em mente, né? E ele fala que nem sempre. Por que isso? Como a gente vem estudando e aprendendo, o espírito necessita de cada estágio para evoluir. Então, não necessariamente vai ter a mesma ligação.
se eu sou o tocador de piano na encarnação passada, eu vou vir aqui para tocar piano novamente, né? Que a criancinha já traz aquilo inato. Não. Por quê? Porque eu preciso aprender de tudo um pouco. Então, como os espíritos falam aqui, nem sempre. Porque nesse intervalo que tem entre uma encarnação e outra, os espíritos podem ter progredido. Então, aquilo que ele fez na existência passada, ele não necessita passar nessa, né, Mauro? Com certeza. Ele deixa aqui bem claro, né, que a gente pode posições muito diferentes, né? Porque, de fato, se a gente, às vezes, adquirir conhecimento em determinada área, por exemplo, seja na área musical, como já foi falado, pode ser que numa existência seguinte, né, você vai ter uma existência que não tem absolutamente relação nenhuma, né, com essa área. Pode ser que ninguém da família tenha vontade, que você nunca foi colocado diante de um instrumento, numa condição onde você vai se dar conta para colocar esse conhecimento em prática, né, da mesma forma como que você pode ter tido o conhecimento, ter se aprofundado em determinadas áreas de estudo em uma existência, e numa próxima você ir para um caminho completamente diferente, que é onde você precisa estar, é onde você precisa desenvolver. Então não necessariamente vai existir, né, isso que ele coloca como uma ligação, né? Mas é o conhecimento em si, como a Carol bem falou no comentário dela, é o conhecimento que o espírito adquire, né? E uma vez que o espírito adquiriu um conhecimento, esse conhecimento passa a fazer parte do espírito, né? Então, na medida em que ele vai tendo oportunidade de se colocar naquela posição onde ele necessite daquele conhecimento, aquele conhecimento, de certa forma, vai aflorando e com facilidade ele vai se recordando, vai conseguindo praticá-lo. É bacana, né? O Kardec, ele é sempre muito assertivo naquilo que ele questiona, porque é algo que a gente mesmo se faz, né? A gente mesmo se pergunta muitas vezes, né, Carol? Então ele traz essas questões para fixar mesmo na nossa mente tudo aquilo que a gente necessita aprender, porque quantas dúvidas não fica, né? Ah, então se eu fui tal coisa, né, você também tem que ser e tudo mais, né, Carol? Exatamente. Muitas vezes a gente tem essa ideia equivocada, que as encarnações são programações engessadas. Então, se na encarnação passada eu machuquei alguém com uma faca, nessa alguém vai me machucar com uma faca. Se na existência passada eu vivenciei no interior, eu vou voltar e vou reencarnar no interior para eu continuar naquela mesma situação. E quando os espíritos vêm e nos dizem que não é assim, a gente vai sendo colocado dentro das situações em que o nosso espírito necessita. Por quê? Porque ele diz que muitas vezes também, enquanto desencarnados no plano espiritual, nós estamos aprendendo. Então, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento, entendimento, nós vamos necessitando de situações diferentes, não é verdade? É igual a nossa vida de hoje. Então, muitas vezes a gente vai aprendendo as coisas e vamos procurando coisas novas, caminhos novos, e cada dia mais, e o nosso pensamento vai mudando, e o nosso entendimento vai mudando. E essa que é a coisa mais linda do espírito. Conforme a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo, os nossos pensamentos mudam, as nossas colocações mudam, o nosso comportamento muda. Tudo vai mudando à nossa volta. E as nossas programações encarnatórias também. Conforme a gente vai aprendendo, vai entendendo, a dinâmica vai mudando. Então eu não tenho necessidade de estar em determinado ambiente igual eu estava na minha vida anterior. Eu posso renascer em outro ambiente, mas com situações que vão requerer de mim melhorar naquilo que eu falhei anteriormente. Mas conseguiram compreender o que eu quis dizer? Seria aquela oportunidade que a gente teve ali de mostrar que a gente realmente aprendeu aquilo na existência passada e não vai tropeçar naquele mesmo erro, né? Exato. Não necessariamente com a mesma situação fática, mas com a experiência do sentir, né? Isso, não, bacana. Então vamos continuar aqui na questão 219. Kardec questiona então aos espíritos qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio,
parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Ou seja, Kardec vem e questiona, então, como que parece que tem pessoa que já nasce sabendo de tudo? Ela já sabe fazer aquela conta, ela já sabe fazer tal coisa, ela já sabe falar outra língua e tudo mais. Então, Mauro, o que os espíritos respondem? Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então aqui eles deixam, né, clara a resposta de que elas vêm justamente, são lembranças do passado, né? Mais uma vez retornando às respostas anteriores, são aí aquelas memórias adquiridas, né, através da vivência de vidas anteriores. Então os espíritos eles explicam que o espírito não muda no sentido de que é o mesmo espírito, né? Então, assim, o espírito que viveu a vida anterior e a anterior ainda, né? E desde a primeira, é o mesmo espírito. O que muda são as encarnações, o que muda são a vestimenta que nós estamos vivenciando a vida material na atualidade. Então, o espírito em si, em essência, ele vai guardando todas as experiências vividas. É claro que, como bem sabemos também pelo estudo, né, da doutrina espírita, existe um certo esquecimento de muitas coisas momentâneas, né, do espírito enquanto encarnado, e a gente sabe que isso é uma bênção, né, devido a tantas coisas que nós temos talvez aí vivido de forma inadequada, e numa existência isso pesaria de forma a dificultar a existência. Muitas coisas são esquecidas, né? A gente não tem aquela lembrança clara do que aconteceu. É por isso que o capítulo aqui ele fala de lembranças inatas, né? No sentido de que muitas coisas nós temos aquela impressão, nós temos aquele conhecimento que nós não sabemos bem o porquê, de onde, como, mas quando você se depara, né, com determinada situação, você sabe como agir, sabe como fazer, tem a facilidade, como ele colocou aqui no exemplo, no cálculo, tem a facilidade, né, com as línguas. Tem pessoas que às vezes quase não estudam nada e conseguem dominar outros idiomas com uma facilidade incrível, enquanto tem outros que estudam e não conseguem de forma alguma desenvolver, né, demora, tem dificuldade, enquanto outros têm uma facilidade gigante, assim como em outras áreas, né? Então é isso, o espírito ele não muda no sentido de que ele é sempre o mesmo espírito que viveu todas as encarnações. Então esse conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo permanece nele. Em algumas situações ele pode então, né, ter essa lembrança ali de forma a poder utilizar desse conhecimento. E é bacana isso, né? Porque como o Mauro falou, a gente está aqui para aprender. E aí muitas vezes se a gente se apega nesse do passado e vem com essa lembrança de que a gente prejudicou aquele irmão que está dentro da nossa casa, de que o conhecimento que a gente adquiriu fez a gente tomar uma atitude errada, isso vai pesando, né, Carol, dentro da gente. A gente acaba, de vez de conseguir passar pela dificuldade de aprender, acaba preso nela e não evoluindo, né? Isso, exatamente. Aí é que está a sabedoria de Deus, né? Quando ele coloca o véu do esquecimento do passado. Mas o que ele vai ressaltar nessa questão é isso. Apesar da gente ter esse esquecimento do passado, alguns conhecimentos acabam permeando e passando, né? Que é o que eles falam que de talentos extraordinários. Nossa, então aquela pessoa ela é especial. Na verdade, todos nós o somos, né? Mas é que, de acordo com a nossa evolução, a gente vai tendo mais contato com esse conhecimento e menos contato, né? Que é onde a gente vê pessoas que têm muita facilidade em recordar determinados talentos, porque provavelmente trabalhou muito naqueles talentos e aquilo ficou muito marcado no seu perispírito. Então, quando ele chega aqui na Terra e tem contato com aquilo flui dele com muita naturalidade. Né? Muitas vezes ele se esforçou na outra encarnação, né, para aprender, trabalhou com aquilo, então aquilo estava muito presente vibrante, na vida, né, dele, vibrante na vida dele. Então, quando ele vem nessa encarnação, que a hora que ele presta atenção,
E aí ele vê que ele já tem aquele conhecimento. É igual quando a gente vê uma pessoa, né? Pode ser completamente desconhecido. Daí você olha a pessoa na rua, você vai falar, nossa, parece que eu conheço aquela pessoa. A mesma coisa é o conhecimento. A hora que você bate aquele primeiro olho e fala, nossa, parece que eu sei isso, que eu já vivi isso, que eu já vi isso, né? Então, Kardec foi assim, questionando muito, querendo saber, para que a gente pudesse, para fazer a leitura do Livro dos Espíritos, quando a gente estivesse aqui estudando, pudesse aprender, né, compreender melhor. Muitas vezes a gente se questiona sobre isso, muitas vezes quem não tem todo o conhecimento da doutrina espírita acaba perguntando, né, para si mesmo ou para aqueles que estão próximos, por que, né, do espírito lembrar, como pode uma criança lembrar de tal coisa, disso e aquilo, sendo que eles não acreditam muito na reencarnação ou não. E isso fica claro e evidente a reencarnação dos espíritos de vidas passadas, de algo que ele construiu em encarnações passadas, estar vivendo isso nessa encarnação, né? Então, pra gente ir continuando, pode falar, Carol. Então, a hora que você falou isso, eu até lembrei de uma situação da infância, né? Então, quando a gente fala que a gente vai ver que os que mais recordam e os talentos que mais vibram é nesse período da infância. Porque quando a gente vai estudar o processo reencarnatório, a gente vai ver que nos primeiros anos de vida da criança, ela ainda tem muita sensibilidade com a parte espiritual. Ela consegue, tem uma visão um pouco mais ampla e ela sente também, ela recorda mais facilmente aquilo que o espírito dela tem impresso nele. Por isso também que a gente fala da importância dos bons exemplos, da educação, do ensino de valores para as crianças desde ali do nascimento mesmo, né? Da gente da importância de se fazer boas leituras, de colocar boas músicas e ir introduzindo ali naquela criança, né, palavras do evangelho, de amor, de caridade, de perdão. Por quê? Porque a gente vai estar incutindo naquele espírito que está ali se firmando naquele corpo esses conceitos para que ele tenha esse paradigma para o dia de amanhã, quando ele se deparar com as situações reais que todos nós vivenciamos. Mas nesse período da infância, que eles falam mais ou menos até os 7 anos, a criança ela tem muita sensibilidade. Então ela percebe muito facilmente o plano espiritual e também consegue acessar as suas memórias anteriores com um pouco mais de facilidade. Por isso que a gente vai ver, se a gente joga na internet, busca estudos, a gente vai ver que a maioria das pessoas que tem esse talento manifestado, que recorda de situações de vidas passadas, que demonstra talento, é desde pequenininho, né? Começa ali na fase da infância. É muito difícil a gente ver um adulto que tem um start e consegue ali desenvolver esse talento rápido. É bem interessante, né? É bacana, né? Por isso que a gente tem ali os pais, né, têm o dever de ensinar os seus filhos o bom caminho, trazer eles sempre na presença, né, dos ensinamentos do Cristo, para que ele cresça sempre pautado nos bons exemplos, né? Então, continuando a questão 219... 220, né? Em mudando de corpo, pode perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? E a resposta, Mauro Filho? Sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer uma outra que ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para reaparecer mais tarde. E aqui é interessante a gente observar na resposta dos espíritos que algumas vezes essas faculdades, né, esse conhecimento, esse intelecto que às vezes a gente pode ter desenvolvido numa existência, pode ser que nós não consigamos acessar numa outra por ter feito mau uso daquilo, né, daquela inteligência, daquilo que a gente desenvolveu. Então, muitas vezes a gente vem, de certa forma, limitado naquele recurso, numa próxima existência, para não cair no mesmo erro. Então, por exemplo, alguém que tem aí uma grande facilidade intelectual com a escrita, por exemplo. Então, às vezes, ela escreveu materiais aí que, muitas vezes,
de alguma forma são prejudiciais. Então, em vez de escrever coisas boas, que tinham um caráter de elevação, de buscar um conhecimento elevado, às vezes a pessoa usou dessa inteligência para escrever coisas ali que incentivavam os outros a fazerem coisas erradas, enfim, incentivava, né, de alguma maneira prejudicava. Então, numa próxima existência, é provável que ele não vá conseguir, então, desenvolver aquela capacidade na escrita, tudo aquilo, para ele não cair, muitas vezes, no próprio erro, né? Não voltar a usar aquilo da mesma maneira. Mas é claro, né, a gente nunca sabe como que vão se dar as encarnações, como a Carol falou, né? Cada situação, cada encarnação é uma. Da mesma maneira que a gente pode voltar novamente com a mesma faculdade para dessa vez fazer bom uso dela, se o espírito tiver progredido, né, durante o tempo que estava desencarnado. Se ele progrediu, conseguiu adquirir mais maturidade, está pronto para voltar e agora sim utilizar daquele recurso de forma correta. Então, a resposta dos espíritos, ela diz então que nós podemos sim perder, né, momentaneamente o acesso ali àquela informação, se a gente fez mau uso, se nós não estivermos prontos para lidar novamente com aquele conhecimento, com aquela dom que nós teríamos. Então pode ser que naquele momento ele seja ali de alguma forma nos privado. E também ele coloca que pode ser que ele fique simplesmente adormecido porque existe a necessidade ou o espírito ele quer em algum momento se concentrar em uma outra área. Então, se ele tinha um conhecimento em matemática, numa próxima existência pode ser que seja necessário ele adquirir um conhecimento, uma vivência em uma outra área, em uma outra situação. Então, ele vai deixar momentaneamente aquele conhecimento ali adormecido, né? É o que ele fala, ele fica ali latente, né? Claro que se for necessário, se for preciso, isso vai voltando, né? Isso volta à tona, mas pode ser que o espírito simplesmente esteja concentrado em outras atividades, né? Assim, né? Porque a gente veio aqui sempre pensando no progresso. Então, os espíritos, a gente pede ali o nosso planejamento reencarnatório, algo que a gente possa, então, evoluir, crescer. E dentro disso, na nossa caminhada, né? Sobre tudo aquilo que a gente vai passando no decorrer da nossa encarnação aqui, vem surgindo as oportunidades, que é como o Mauro falou, né, Carol? A gente vem aqui com uma certa... a gente vai partir para esse caminho A. Mas ali no meio do caminho a gente aprendeu, evoluiu, vem a aprovação do B, que era o que a gente tinha deixado um pouquinho para trás. Como o Mauro falou, tá inerente na gente, tá latente aquilo, mas estava adormecido e ali surgiu uma oportunidade da gente ser testado. Então aquilo pode sim voltar a aparecer na gente de forma inata, então surgir ali do nada algo que ficou adormecido no espírito, né, Carol? Como os espíritos aqui bem colocaram, né? Muitas vezes ele aparece, ele não é obrigatoriamente vai passar sempre pela mesma coisa, fica ali adormecido aquela área, mas pode sim no decorrer daquela encarnação aparecer novamente, né? Sim. É interessante o que os espíritos colocam, né? Quando eles falam dessa questão de que se nós não fizermos bom uso de determinada faculdade, numa outra a gente vai ter ela um pouquinho deixado de lado para desenvolver, né? Eu gosto sempre de pensar isso dentro de um exemplo prático, né? Então, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo em uma encarnação muito o nosso intelectual, muito desenvolvimento material, e a gente acaba esquecendo de desenvolver o nosso lado espiritual, o nosso lado emocional. Então, provavelmente, numa outra vida, a gente vai ter outras oportunidades para desenvolver mais aquilo que a gente não desenvolveu na anterior. Então, a gente vai se deparar com situações que nos levam a exercitar esse outro lado. Para quê? Porque a gente vai desenvolvendo como por inteiro, né? Como se a gente fosse desenvolvendo as duas asas que eles falam, né? Que é da inteligência e do sentimento, né? Do amor e do intelecto. Então é interessante, não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Mas eles falam, né, que como a gente vai como se fosse desenvolvendo os dois lados do nosso espírito, né? Esse lado da inteligência, do desenvolvimento, do conhecimento, mas também é necessário que a gente desenvolva os nossos sentimentos, que é a prática do amor, né? O sentimento de empatia, de compaixão. E é necessário que a gente vá trabalhando, né, nesses dois lados. Então é isso que os espíritos dizem. Então muitas vezes a gente faz um uso só de um lado. Então desenvolve só um lado e às vezes
usa de forma equivocada. Então, numa outra encarnação, a gente pode ter uma programação que aquele talento ali que a gente tinha muito latente em nós fique um pouco mais adormecido para que a gente desenvolva o outro lado, né? Interessante que se a gente joga num exemplo prático ali, é como se a gente malhasse só o braço esquerdo. Aí quando a gente olha, o bracinho direito tá lá mirradinho. Então, quando chegar numa próxima oportunidade, a gente vai parar de usar tanto o braço esquerdo e vai ter situações que nos forçam a usar o lado direito, que é para quê? Para que a gente vá se fortalecendo dentro do equilíbrio, porque nós sabemos da necessidade do equilíbrio na nossa vida, né? Nos desenvolvimentos das nossas faculdades. É bem isso, né? Então a gente tem que aprender a lidar e a evoluir todas as nossas áreas, né? A gente está aqui para aprender e progredir diante de cada aprovação, de cada conhecimento, de tudo aquilo que a gente tem acesso. O mundo foi criado, né, por Deus, e Ele nos deu a liberdade de irmos escolhendo aquilo que a gente tem para fazer, para progredir, mas sempre pensando na evolução do nosso espírito, sempre no nosso progresso. Então, muitas vezes algo nos é dado, a gente não aproveitou a oportunidade, a gente vai ter que ir ali aprender a lidar com as circunstâncias para passar por aquilo. Como a Carol falou, né? Se a gente está caminhando só pelo lado esquerdo, só cuidando e malhando o braço esquerdo, vai chegar a oportunidade que a gente vai ser cobrado de fazê-lo também pelo lado direito, né? Então, continuando aqui na questão 221, Kardec questiona os espíritos: é uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? E os espíritos respondem, né, Mauro? É uma lembrança que ele conservou daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. Então, é claro, né, como espíritos e já vivendo a experiência no mundo espiritual, nós temos a consciência, né, da existência de Deus, do Pai Criador, né? Então, o motivo de muitas vezes a gente aqui não conseguir sentir, ou muitas vezes ter essa dificuldade, né, na conexão e tudo mais, ele fala que está muito relacionado com o sentimento de orgulho, que muitas vezes sufoca, né? Porque quando estamos na vida material, costumamos dar um valor muito alto às coisas materiais, e aí tendo dificuldade de enxergar, né, as coisas de uma forma, de um ângulo muito maior e muito mais amplo, né, através da vida espiritual. Então é o que ele coloca aqui, né? Por que a gente muitas vezes tem essa dificuldade, né, nesse sentimento? E é por conta disso, né? Por conta dessa interferência através do nosso orgulho e muitas vezes pelo apego excessivo à vida material, ao materialismo, o que dificulta a gente enxergar a existência de Deus e conseguir sentir, né, o amor de Deus. Sim, é interessante que a gente começa a estudar lá dos princípios, né? A gente vai ver que o homem, desde que criado, ele sente essa necessidade. Então, se a gente volta para estudar, né, desde lá dos primórdios, né, dos homens primitivos, eles sempre cultuavam algo que, como eles não entendiam ainda o que era Deus e tudo mais, eles sempre cultuavam o que eles não entendiam. Então, era o rei trovão, o rei sol, chuva, porque eles não entendiam. Hoje, a gente sabe, né, foi evoluindo, a gente foi entendendo esses conceitos. Mas eles sempre cultuavam aquilo que seria, então, assim, o desconhecido, né? Aquele fenômeno maior, né? Que eles não tinham controle. Então, esse instinto de um pai maior, né? Não a figura do pai, que veio com Jesus, mas essa figura de que existe algo mais poderoso, né? Que criou tudo isso, ela vem conosco desde sempre, desde a criação. E tem até uma subpergunta, né, nessa 221, que ele fala, né? É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? E aí os espíritos respondem, né, Mauro? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramo-la por toda parte. E está aí uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando
a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, porém muitas vezes ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância, a mistura com a superstição. Então, mais uma vez, né, ele reforça o conceito que a gente estava abrangendo, né, que essa interferência que nós temos aí na percepção, né, do mundo espiritual, né, nessa conexão com Deus, com o Pai, é justamente, muitas vezes, ela é atrapalhada pelas nossas más tendências, né, que é, como ele coloca aqui, pelo nosso preconceito, ou então pela nossa ignorância, pela superstição. Então, à medida que nós vamos nos esclarecendo, tendo uma compreensão melhor, né, através, como aqui, do estudo que a gente está fazendo, né, através do Livro dos Espíritos, que vai esclarecendo, vai tirando dúvidas, a gente vai eliminando as superstições e dando lugar ao conhecimento, né, um conhecimento que vai deixando as coisas muito mais claras, né? Então, você vai vendo o sentido, os porquês, e aí consegue fazer essa compreensão um pouco mais abrangente. E aí, é claro, né, deixando aflorar, porque todos nós temos dentro de nós a centelha divina, né? Nós temos essa conexão com Deus, é o Pai, é o Criador. Então, à medida que nós deixamos isso, né, de alguma maneira ir aflorando, essa conexão ela vai se fortalecendo, né? Vai conseguindo deixar isso de uma forma muito mais fluida, né? É bem isso, né? E como ele colocou até aqui, né? O espírito encarnado, ele conserva dentro de si a intuição de como espírito que tem algo, né? Ele tem essa consciência de que já passou por muitas coisas antepassadas, né, Carol? Isso. A gente tem essa sensação, né, dentro de cada um de nós. Então, é o que a gente vai vendo aqui, quando a gente vai estudar lá, tipo, no livro A Caminho da Luz, né, as impressões que os espíritos já trazem de determinadas situações. Quando a gente vai estudar os povos antigos e começa a tentar entender as próprias práticas deles, né? Então, por que o pessoal mumificava os corpos? Porque eles acreditavam que o espírito vivia e que ele voltaria e ele precisaria desse corpo que ali estava. Então, dentro do entendimento deles, eles já tinham essa percepção que eles viveriam de novo, só que eles não tinham ainda o entendimento enquanto encarnados de como isso aconteceria. Mas dentro de si, essa certeza ela já existia, né, de que eles necessitariam voltar, necessitariam precisar arrumar um lugar para onde eles iriam. Então isso aí já era inato, né, dessa questão de uma continuidade da vida. Aí como essa vida seria, é o que a gente não tinha ainda esclarecimento naquela época, né? Brinco a gente porque provavelmente estávamos encarnados lá e estamos aqui seguindo e evoluindo, assim como o planeta, cada um de nós que aqui estamos encarnados hoje, aprendendo, buscando o entendimento e o conhecimento. Graças à nossa doutrina espírita, né, hoje a gente tem esse conhecimento do lado espiritual. Então, essa questão encerra o capítulo 4, né, pluralidade das existências. E hoje, então, como é o dia 11 de agosto, dia dos pais, tem uma mensagem aqui bem curtinha, que ela é do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que diz: Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que o filho se titulasse com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora.
e em muitas ocasiões alquebradas por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que se conversam em relações aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de teus irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob as delinquências, na maioria dos casos, nos merecem respeitosos apreços pelos nobres intenções que se fizeram cair. A vida comunitária, na terra de hoje, institui datas de homenagem às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. E com essa mensagem, então, a gente vai encerrar o programa. Eu queria agradecer, passo a palavra para o Mauro para dar um tchau. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, a todos. Foi um prazer participar do programa hoje, que é uma data tão especial, que é o Dia dos Pais. Mandar aí, então, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial, é claro, para o nosso pai, né? E é isso, um bom domingo a todos, que aqueles que têm a oportunidade, que possam estar com os seus pais, né, no dia de hoje. Sim, né? Sempre lembrando, né? Um dos mandamentos, honrai pai e mãe, né? Então a gente... muita gente fala assim, é só uma data comemorativa, uma data comercial, mas é uma data de reflexão, né? Para que a gente valorize aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos encarnados hoje, né? Porque se não fosse o nosso pai e a nossa mãe, se não tivessem aceitado, né, o compromisso, hoje nós não estaríamos encarnados, né? Independente das condições, né? Porque muitos não tiveram, talvez, o amparo ali, a figura presente, mas, como diz o Haroldo sempre, né? Não importa a situação, mas nos proporcionou estar aqui vivenciando mais essa experiência. Então, pelo menos nesse ponto, sejamos gratos, ele fala, né? E é interessante isso, né? Para que a gente consiga guardar esse sentimento de amor, porque isso vai fazer bem a cada um de nós, né? Eu desejo então a todos os pais, a todas as mães que são mães e pais, né? Um feliz dia, né? Um dia abençoado, que Jesus esteja sempre no comando, amparando e iluminando os nossos caminhos e as nossas escolhas, nos fortalecendo sempre. Então, agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente no programa, ouvindo neste domingo. Vamos agradecer, então, aos pais, né, que estiveram ouvindo aqui, que estão nos estudos com a gente. Um feliz Dia dos Pais, um abençoado dia, um abençoado domingo a todos vocês. E agora, então, a gente vai para o estudo do José Antônio, As Médiuns de Kardec. Olá, amigos. É impossível, depois desse magnífico filme Kardec, mostrando a história, a época, as lutas, o momento do nascimento da codificação para o nosso mundo, não atentarmos para um fato bastante interessante, que eram as crianças, as médiuns, que recebiam as mensagens de espíritos de alta envergadura moral. Como contemplar, dentro do raciocínio atual, que meninas de 11, 12, 13, 14, 16, pré-adolescentes, adolescentes, fossem escolhidas como instrumentos por Jesus, nosso Mestre Maior, para serem aquelas que transmitiriam as mensagens dos espíritos de escola para modificarem a estrutura da compreensão das religiões humanas. É muito impactante a imagem daquelas crianças, porque nós, como vivemos uma vida material, nós olhamos para meninas de 11, 13, 14, 16 anos. Não olhamos para um espírito que está ali dentro, imortal, que traz uma bagagem de vidas sucessivas, muito bem preparadas
para aquele instante. Então nós nos propusemos na reflexão desta tarde, deste encontro, um raciocínio. Onde que nós encontraríamos respaldo dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, na própria codificação, para entendermos pessoas tão jovens servindo como instrumentos para os espíritos superiores ditarem o que seria o Consolador prometido por Jesus. E não é difícil. Comecemos lá por Joel, lá no Velho Testamento, o profeta Joel. O profeta Joel é aquele que escreve, quase que em forma poética, a seguinte afirmação: no futuro, falando como se alguém ditasse a ele, já como um médium, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então veja bem, o profeta já está falando, profecia falando do futuro. De qual futuro? Desse que nós estamos encontrando. Então ele apresenta a seguinte orientação: no futuro derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão sonhos, seus velhos terão visões. E prossegue. Então ouçamos isso. Comecemos por aí. Se ele está dizendo que os médiuns viriam no futuro eram filhos e filhas, e não pais e mães, e não os avós e avós, é porque seriam bastante jovens, seriam bastante precoces, porque à medida que o espírito vai reencarnando, ele vai desenvolvendo essas aptidões espirituais. E é natural que chegue um estágio da sua evolução, que quando ele reencarne, ele já esteja com essas aptidões já em grande desenvolvimento, em grau de desenvolvimento bem exaltado. Quando surgiram os movimentos das comunicações, das batidas das mesas girantes, foram através de médiuns crianças, lá nos Estados Unidos, família Fox, meninas de 11, 13 anos de idade. Quando Allan Kardec encontra a família Baudin, as meninas de 11, 14 anos, as filhas daquela família, elas já eram médiuns que já recebiam mensagens. Não foi Allan Kardec quem as treinou, ele as encontrou em serviço. Quando a irmã Dufour foi apresentada a Allan Kardec no dia do lançamento de O Livro dos Espíritos, e que passou a ser a médium de Allan Kardec dali por diante, porque ela era a médium de São Luís, que tinha um parentesco com pessoas por perto dela, da família Dufour. Ela tinha 16 anos de idade. Ela já havia recebido 2 livros psicografados, um por Joana d'Arc, a vida de Joana d'Arc ditada por ela mesma, outro pelo espírito de São Luís contando a vida dele, escrita por ele mesmo, através da mediunidade da irmã Dufour. Quando Allan Kardec conhece a irmã Dufour, uma adolescente, ela já tinha escrito 2 livros psicografados. Então vejam que são espíritos que vieram numa época preparados com uma programação. Puxa, mas através da mediunidade Jesus vai nos apresentar uma doutrina. Foi Ele quem nos alertou, que nos advertiu, que nos acordou para essa situação, quando disse para os seus apóstolos: quem é que dizem por aí que eu sou? Uns apóstolos disseram: Senhor, dizem que o Senhor é o Jeremias, o profeta Jeremias que voltou. Outro que é o Elias, confundindo que Elias, o próprio João Batista. Mas Pedro, tomado de um estado diferente de consciência, ele se levanta e diz: Mestre, Tu és o Filho de Deus vivo, Tu és o Cristo Salvador. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, na verdade não foi você quem disse, foi meu Pai quem se manifestou através de ti. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar o meu reino. Veja que informação que Jesus nos dá. Ele fala que Pedro ali naquele momento não está sendo ele, está sendo um instrumento das fontes superiores da vida. E que através desse mecanismo da intermediação
das informações superiores para a terra, ele edificaria o reino dele. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar meu reino. O que é edificar o reino, se não fazer o que ele propôs, quando disse: eu vou enviar o Consolador, que vos fará lembrar essas coisas que eu ensino, e ensinará outras que hoje vocês não são capazes de entender. Como Jesus disse que faria isso? Através da mediunidade, através de intermediários. E isso nós assistimos. Ouvimos de Joel: seus filhos e filhas profetizarão, serão as médios do futuro, as intermediárias do futuro. Seus jovens terão sonhos, seus jovens terão visões. Então Allan Kardec encontrou essa dinâmica de comunicação já em plena atividade. Não foi ele quem criou. Ele encontrou esse grupo de pessoas que haviam reencarnado com essa proposta, com essa programação. E se em tenra idade já eram capazes de ser instrumento de espíritos de maior evolução, é porque vieram perfeitamente programadas para essa tarefa. É interessante então guardarmos na reflexão de hoje como as coisas estão todas dentro dos seus devidos lugares. Jesus alertou, os profetas tinham avisado, e as médiuns chegaram, e nós vivemos a era do Espírito, o advento do Espírito da verdade. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos Espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.